sábado é dia de clássico no Maracanã, Flamengo embalado pela goleada e o Vasco preocupado depois de perder para o Ceará. A Ana Flávia Lunes está lá na porta do estádio e conta pra gente as últimas do Vasco. Oi, Ana, boa tarde para você. Ei, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O técnico Fábio Carille está cobrando uma postura melhor da equipe do Vasco em campo e tem trabalhado isso com os jogadores, pensando nesse próximo jogo contra o Flamengo. Depois da derrota para o Ceará por 2-1 lá em Fortaleza na última rodada, o técnico Fábio Carille está sentindo aí a pressão aumentar e sabe que o Vasco precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Nesses dias de preparação para o Clássico, a defesa do Vasco está recebendo uma atenção especial. Isso porque o time sofreu 7 gols em 4 jogos e tem a terceira pior defesa do Brasileirão. Para esse jogo, então, contra o Flamengo, há expectativa pela volta do Felipe Coutinho ao time titular. Ele que foi poupado na última rodada por um controle de carga mesmo, já que o calendário é intenso. São muitos jogos com poucos dias de intervalo entre as partidas. E há uma dúvida com relação à presença, do zagueiro Lemos nesse jogo de sábado. O Lemos foi desfalque nos 2 últimos jogos e ele é dúvida, então, para o Clássico, porque ele está se recuperando ainda de uma fratura na costela. Débora. Tá certo então, Ana, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Notícia do Vasco fora de casa. Alvos para a janela do meio do ano. Danilo projeta clássico e duelo contra Verratti no sábado. Vamos falar também sobre mais uma demissão no Campeonato Brasileiro. Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre a sequência no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Vasco que tem um grande poderio em São Januário, porque sempre tem o apoio do seu torcedor. A força de São Januário é muito importante. E agora, com a sequência, com o calendário, se tratando de Campeonato Brasileiro, o Vasco só retorna a São Januário no dia 17 de maio, diante do Fortaleza. Sabemos da importância que tem pontuar fora de casa na competição. O Vasco, principalmente por uma postura que, na minha opinião, é um reflexo do trabalho do Carille, deixou de pontuar contra o Ceará. Apesar de ser um time que vem tendo um bom desempenho com o Léo Condé, é um time que jogou mal e aproveitou as deficiências do Vasco, principalmente no setor defensivo. E o Vasco deixou de pontuar na Arena Castelão porque foi omisso na partida. O Vasco jogou uma partida numa linha defensiva amedrontado, recuado. E isso atrapalhou o desempenho da equipe. Outro detalhe nessa sequência: o Vasco tem o Maracanã, dia 19, contra o Flamengo, apesar de ser o mandante, 50-50 ali em relação a torcedor. O Vasco encara o Flamengo no Maracanã, no sábado, dia 19. O jogo, aí você fala, John, mas tem um jogo contra o Lanús em São Januário. É outra competição. É importante a vitória, mas é a Sul-Americana no dia 22, no meio da semana. Depois tem, se tratando de Brasileirão, o Cruzeiro, dia 27, no Parque Sabiá, em Uberlândia. Aí tem, pela Copa do Brasil, também fora de casa, o Operário do Paraná, no dia 30. Mais um jogo que é considerado fora das imediações de São Januário, porque é contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha. Jogo também que o Vasco é mandante, se tratando de torcida 50-50, mas vai ser em Brasília. O Vasco precisa quebrar esse tabu no Mané Garrincha, vencer o Palmeiras para ter uma tranquilidade. Essa é a realidade. E depois vai ao estádio Manuel Barradas, o Barradão, enfrentar o Vitória no dia 10 de maio. A última partida o Vasco venceu ano passado no Barradão, ainda ali sob o comando do Rafael Paiva.
Vitória por 1-0, assistência do Payet para o primeiro gol da carreira do João Vitor, né? Então aí foi uma jogada de escanteio, o Vasco venceu o Vitória. Mas o momento, né, o clima, o ambiente é outro. Muita coisa vem acontecendo nos bastidores. Teve aí uma postagem do Capasso após ali o jogo. O Capasso que vem sendo até questionado pelo torcedor porque não recebe uma oportunidade. E vamos ter essa oportunidade de questionar mais uma vez o Carille ou até mesmo a diretoria em relação a como é que está o momento, né? Temos que ouvir todos os lados, porque o Capasso não recebe uma oportunidade e não é relacionado, treina, né, separado, né, do time principal. E é um jogador, como falamos anteriormente, que se destacou ano passado no campeonato, no Paraguai, estava emprestado e agora não vem recebendo oportunidade. Bom, passando essa questão sobre essa sequência, uma situação também que chama a atenção, é claro, o Vasco hoje tem uma folha salarial que o objetivo, obviamente, é enxugar. Você tem ali João Vitor ganhando na casa de R$900 mil, basicamente, algo que chama atenção pelo aquilo que é apresentado. O Lloyd, informação que saiu dos amigos do canal Atenção Vascaínos, ganha em torno ali de R$500 mil, quase R$500 mil. O problema não é só a questão do salário, é o que se entrega em campo, né? E o Lloyd, obviamente, é um dos jogadores que chegaram nessa janela e ainda não performou, não desempenhou, não se adaptou, e isso vem chamando a atenção, né? Fora outros jogadores que recebem ali um salário considerado excelente, não vem entregando. E isso vai ser uma das circunstâncias nos bastidores para a janela do meio do ano. Você enxugar a folha, você tentar diluir o salário, principalmente um dos jogadores que está em questão nesse momento é o Dimitri Payet. O Vasco vai precisar, caso não renove o contrato com o Payet, que encerra no dia 4 de maio, repor. Se vai, obviamente, vai buscar manter o Coutinho, tem ali o Estrela recuperando de lesão, vinha sentindo dores, né? Um bom jogador para essa posição, para ser ali o reserva do Coutinho. Tem o Benjamin Garré, que pode ser utilizado nessa posição. Claro que o Vasco vai precisar repor uma peça para o ataque, e nessa questão você tem ali a opção. O Payet, ele não é considerado um problema ser reserva do Coutinho. O problema do Payet é a questão salarial e também a solução do assunto extracampo, né? Que a depender do que for definido, decidido, o Vasco vai ali ter digamos que renove o contrato do Payet. Um exemplo, vai ter ali uma cláusula, se caso tudo for comprovado ali pela justiça em relação ao problema extracampo do Payet, de ter ali uma cláusula a mais para poder, obviamente, definir a situação, né? Não ali, obviamente, não acatar a situação do Payet. Não tem como, diante de um assunto como esse, tão sério, né, em relação aí à questão extracampo, que tudo vai ser decidido futuramente pela justiça. Mas, dentro dessas condições, se o Payet não quiser diminuir o salário, se não houver ali uma conversa, uma definição, com certeza o Vasco não vai renovar e vai em busca de outro jogador, outra peça para o meio campo, principalmente para o ataque. E aí a gente entra no assunto, os alvos que o Vasco tem para a contratação na janela do meio do ano. Se fala em Brian Rodrigues, Vitor Sá, apesar do Vitor Sá do Krasnodar ter ali o contrato até o meio do ano de 2026 com o time, com o seu atual clube. Tem o Fabian Balbuena, que é outro nome que interessa nesse momento nos bastidores. Principalmente é um jogador que o Vasco pode buscar, tanto o Ibrahim quanto o Brian Rodrigues e o Balbuena, um pré-contrato. Eu acho que pensando na janela do meio do ano, e até por experiências de outras janelas, o Vasco vai ter que se antecipar e buscar ali fechar um pré-contrato. Que você deixar para cima da hora é muito perigoso. Então, assim, é interessante. O Vasco vai ter que equilibrar
uma barca, tem ali possível saída do Payet, possível uma saída do Jair, por exemplo, né? São jogadores que vão acabar enxugando a folha salarial e o Vasco poder contratar outros nomes. Eu pergunto a você, torcedor, qual seria aí um nome interessante para contratar no meio do ano, um jogador que esteja à disposição no mercado, e quem você colocaria nessa barca Cruz Maltina? Para a gente falar aqui mais uma demissão, né? Mais uma demissão de treinador. Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio. Após a derrota de 4-1 contra o Mirassol, o treinador foi demitido. Já teve o Mano Menezes na primeira rodada, teve o Pedro Caixinha na última rodada. E eu pergunto, quem será o próximo? Bom, fechando a tabela, o Vasco se mantém com 6 pontos em 7º lugar. Então, assim, um empate vai a 7, uma vitória vai a 9. Então, o clássico de sábado é muito importante. Eu acho que se manter. E, assim, claro, tem a pressão ali sobre o técnico Fábio Carille. Nos bastidores de São Januário, a pressão no técnico Fábio Carille segue altíssima. Porém, a princípio, o treinador tem total confiança que seguirá no time e comandará normalmente no clássico contra o Flamengo, no próximo sábado no Maracanã. No entanto, o Bolavip Brasil apurou em parceria com o setorista Alfredo Dantas, do portal Gigante da Colina, que o departamento de futebol cruzmaltino tem em Luiz Felipe Scolari, o Filipão, um nome que agrada para a sequência do ano. O treinador de 76 anos está livre no mercado desde a saída do Atlético Mineiro. De acordo com a reportagem, Filipão esteve cotado em São Januário em 2 oportunidades mais recentes. Na primeira chance, o treinador estava em alta no Atlético Mineiro, o que inviabilizou a investida pelo lado vascaíno. Quando Felipão acabou desligado do rival, em junho de 2024, o Vasco decidiu manter Rafael Paiva no comando, já que o jovem técnico vinha de bons resultados. O comandante só sairia do comando na Colina em novembro. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico multicampeão, Luiz Felipe Scolari, é um bom nome para comandar o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.